Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Então, aos 13 anos, tu viu ela na televisão, gostou bastante, e aí nessa aula de teatro colocou o aplique e falaram que parecia a Xuxa. Isso. Aí nisso era uma brincadeira ainda, né? Era uma brincadeira, eu nem cobrava. Depois as escolas me ligavam e diziam, Rodrigo, vem aqui receber seu cachê que você não pegou no dia. Nem ligava para isso. Quando que começou a virar um trabalho e começou a te sustentar? Quando a demanda de shows aumentou. Assim, quando da minha escola eu fui para outra e para outra, porque assim, tipo, tinham professoras que davam aula na minha escola, que davam aula em outras escolas, então começaram a falar nas outras escolas. Olha, lá na minha escola, onde eu dou aula, tem um menino que faz um show assim, com as músicas da Xuxa, ele é muito talentoso, ele dança as músicas. E aí eu fui de uma escola para outra, da minha cidade para a cidade vizinha. Teve uma época ali, tipo, acho que 2008, eu fazia 4 shows por dia. 2 de manhã, 2 da tarde. Isso em semana do Dia da Criança, né? Às vezes 3, quando as escolas eram muito longe, eram 3 shows, assim, 4 num dia. Como é que tu absorvia essa experiência como uma criança ainda? Não, ali eu já era adolescente, já era um tá. Dos 13 até que idade ficou sendo uma brincadeira? Até os 15, mais ou menos. Aí os 15 tu vê que dá pra viver com isso. Aí eu quero entender assim, como é que se prepara isso? Tu contrata pessoas pra fazer a coreografia, dançarinos? Como é que profissionaliza essa profissão? Olha, eu sempre fui muito... não sei se é a palavra, vão me cagar na minha cabeça. Mas assim, eu sempre fui muito autossuficiente. Eu nunca esperei por ninguém para fazer o meu trabalho. Então, o máximo que eu pudesse adiantar do meu trabalho sozinho, eu adiantava, eu fazia. Então, a coreografia eu mesmo pegava, eu levava... Na época, olha como era difícil. Hoje em dia, você passa as músicas para um pendrive, para um qualquer coisa. Manda pro drive, o cara abre direto no computador. Abre direto lá. Na época, eu levava pilhas de CD e aí eu anotava em cima da capa. Desse CD é a faixa 2, 4 e 6, por exemplo. Desse CD é a faixa 20, que é a última música. E era assim, era muito baby, era tudo muito artesanal o show, realmente. Os cenários eram feitos tudo meio... Mas era tu sozinho ou tinha uma não, equipe? Sozinho, era sozinho? Imagina. Não, eu não tinha equipe, não tinha... Era eu e eu. Mas como é que tu absorveu essa experiência? Tu viajou o Brasil inteiro fazendo esse show. Foi. Para quais cidades, por exemplo, tu foi? Todas as cidades mesmo do Brasil, assim, foi as principais capitais inteiras? Sim, foi em quase todas. Como é que tu enxergava isso no sentido de essa aqui virou minha profissão agora, é isso que eu quero fazer isso aqui por um tempo e depois fazer outra coisa? Como é que tu via esse longo prazo? Então, é muito louco isso, porque hoje, com 33 anos, é que eu paro para pensar naquela época. Na época eu ia fazendo, eu ia vivendo. Ah, que legal, vamos para Salvador fazer um show. Nem sabia se eu ia para Salvador mesmo, se eu estava sendo sequestrado, porque eu ia sozinho. Podiam estar me sequestrando, né? Eu não sabia o que eu ia fazer lá. E graças a Deus nunca ninguém me passou a perna nesse sentido de me levar para uma furada. Mas eu fui fazer shows assim, em todo o Brasil. Só que aí... Pera lá, deixa eu te contar. Eu fiz para criança esse show. Em 2012, eu fiquei muito conhecido. Assim, alguém tweetou e Rodrigo Xuxa aconteceu. E aí foi onde as baladas, as principais casas noturnas do Brasil começaram a me chamar. E aí eu tive que levar esse mesmo show pra noite. E aí chegou uma pessoa para mim e disse, Rodrigo, esse figurino não dá. Você não tá mais nas escolas. Eu tava coberto daquilo lá, com aquelas roupas mais infantiloides. E aí onde eu tive que meio que fazer um laboratório, assim, de como seria uma Xuxa mais sensual, com um apelo mais sensual, digamos assim, né? Aí com cílio postiço, aquela coisa toda. E aí foi bem numa época que a Xuxa estava usando no programa, na Globo, umas roupinhas bem curtas, assim, umas batinhas e umas botas. E aí eu disse, é isso que eu vou usar a partir de agora, então. Porque eu sempre fiz a Xuxa atual, eu nunca fiz uma Xuxa caricata. O que a Xuxa cortava o cabelo, eu cortava. O dia que a Xuxa ficou morena, por exemplo, por uma campanha de tinturas, eu fiquei moreno também com a mesma tintura. Ou seja, eu era muito fiel na imitação da Xuxa, né? Tu começou a trabalhar, então, na noite adulta fazendo... Era o Rodrigo Xuxa o nome do... Era Rodrigo Xuxa, o mesmo Rodrigo Xuxa, só que com um show um pouquinho mais...
voltado pro público gay, porque eles botavam os gogoboy pelado atrás de mim, dançando só com o chapeuzinho de paquito. Eu tinha que pôr as perninhas de fora também, alguma coisa pra chamar atenção, pra, né, fazer um show mais de acordo com a casa à noite. Que tweet foi esse que fez tu ser conhecido? Não faço ideia. Não lembro que não era um vídeo, era alguém falando? Não, eu não sei. Eu sei que o Miguel Falabella na época falou e até as pessoas vinham para mim, nossa, o Miguel Falabella gosta muito de você. Eu nunca tive a oportunidade de encontrar com ele. Eu sei que uma das pessoas responsáveis por isso foi Miguel Falabella. A Preta Gil na época falou também. O teu sonho sempre foi trabalhar na TV e ser conhecido por essas pessoas, né? Não ser conhecido por essas pessoas, mas o meu sonho sempre foi trabalhar na TV, trabalhar com essa coisa de falar com a câmera, né? E aí quando tu viu que, por exemplo, a Falabella te conhecia, a Preta Gil te conhecia, como é que bateu isso? Não, você sabe que até hoje isso acontece, porque às vezes vem uns verificados do Instagram se declarar pra mim. Fala, eu adoro seus vídeos, que não sei o quê, porque modelo famosa, cantores. Outro dia eu jantei com a Carol Conká. E eu todo nervoso, digo, meu Deus, o que eu vou falar pra Carol Conká no jantar? Porque a gente se falou por FaceTime e depois a gente foi jantar. E aí ela chegou, me abraçou, ela assim, tem um amigo meu que te adora. Quando eu falei pra ele que eu vim, ele ficou louco, mandou beijo e tudo. Então, ou seja, Carol Conká tem um amigo que fala de mim pra ela, que é o mesmo caso aqui do nosso amigo, tem a namorada. Você entende? Então, é uma dimensão que a gente não tem, eu não tenho muito essa noção e prefiro não ter, porque eu acho que deslumbra um pouco as pessoas, né? Então eu prefiro me manter na iminência parda da minha, da minha humildade e continuar fazendo meu trabalho. Mas é muito legal quando tem uma pessoa conhecida que fala, assim, você vê o Twitter, tem sempre gente que tem muito verificado que me segue e que realmente fala muito bem do meu trabalho. Assim. Teve até um comentário da Pablo Vittar no teu vídeo, né? Teve. Eu contei a história dela no programa e ela colocou lá um monte de coraçãozinho. Nessa transição de fazer show pra criança e depois fazer show na noite pra adulto, tu entendeu o que estava acontecendo, assim? Que tu estava trabalhando na noite, que era uma coisa mais sensual, sexual, pra galera da noite se divertir? Não, no começo não, porque primeiro que eu nunca fui de ir à balada. Eu não sou de balada, eu não sou da noite. E aí eu conheci a noite, né? Nas baladas. Tinham baladas, tinham casas que me contratavam, era uma coisa muito séria, muito tal. Mas tinha lugares que eu ia fazer show onde as pessoas me ofereciam droga, onde me ofereciam, assim, literalmente um cardápio de garoto de programa para saber quem eu gostaria de levar pro hotel depois do show. Então eu fui conhecendo coisas assim que no começo eu achava absurdo, né? Tinha assim, o camarim, eu chegava sempre, você quer alguma droga? Era assim que eles me perguntavam. E eu dizia, não, porque eu não uso nenhum tipo de droga. Sério? Você... Me viam até como estranho, assim, né? Quantos anos tu tinha quando tu fez a transição pra baladas? 22, 23 anos. 22, ainda era novo, né? Acostumado com um público completamente Exatamente, diferente. Com um público infantil e receber o carinho de criança, que é uma coisa completamente diferente. Mas não teve nenhuma inclinação, assim, a se perder no meio desse mundo da noite, dessa cultura da balada, assim? Não, porque eu sempre fui muito focado nesse sentido do meu trabalho, eu sempre gostei de levar tudo muito a sério. E é claro, eu gosto às vezes de sair, de me divertir, mas aí é um outro lado. Mas me chocou algumas coisas que eu vi no começo. Era sexo no corredor acontecendo antes de entrar no palco, era pegação total. Eu dizia, gente, olha que contraste, né? De repente ontem eu tava numa escola com crianças e uma festa infantil e hoje eu tô aqui num mundo completamente diferente. Mas aí como eu sou uma pessoa que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de preconceito, eu entendo que aquilo ali é normal para aquela pessoa e ponto. Eu devo respeitar ela daquela maneira. Né? Claro. Mas não teve muita roubada? Eu imagino que na noite deve ter muito mais histórias de roubadas. Não. Graças a Deus, não. Engraçado, eu levei muito calote na época dos shows com criança. Ah, é? Fazia o show, as diretoras não queriam pagar. Teve várias que não pagavam. Não queria pagar o show. Não gostei do show, não vou pagar. E como não tinha contratos, essas coisas, né, era tudo, como eu te falei, era muito man-baby, era muito artesanal, tudo muito orgânico. Mas à noite não, era tudo
preto no branco, era tudo ali, sabe? O que era o teu show na noite? Era dança? Eu dublava a Xuxa. Dublava a Xuxa. Eu dublava a Xuxa e assim, conversava com as pessoas, aquela coisa, né? As frases famosas da Xuxa. Quer mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Aquela coisa toda.